Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e também muito feliz de vê-los em tão grande número para vir escutar o que temos a trocar. Para aqueles que não me conhecem, eu estive encarnado há pouco tempo. Meu nome era Raul Mikhail Ivanov. Hoje, e desde muito pouco tempo, eu intervenho como aquele que é o venerável, como nós chamamos lá em cima, que preside os destinos diretos de seu mundo e desta dimensão, particularmente. Os vestígios antigos que reencontrarão são chamados, segundo as tradições, os 24 anciões ou ainda os Melquisedeques. Se você se voltar para o que foi chamado na tradição oriental, nós somos chamados, bem pomposamente, é verdade, os Lipka kármicos. Aí está. Então, trabalhemos. Então, eu lhes transmito todas minhas saudações, todo o meu amor e, fiel a meu hábito, vamos, se bem o quiserem, responder às suas questões, porque considero que o mais importante hoje, em seu andamento, é responder às suas questões, de maneira muito simples, evidentemente. Não é necessário entrar em questões extremamente complexas. Então, estou certo que, entre vocês, muito numerosas pessoas têm, como dizer, seguido o que foi chamado casamentos celestes. Temos, de algum modo, solucionado a problemática dos corpos biológicos da humanidade. Então, hoje, estamos extremamente felizes e vocês podem congratular-se conosco, porque nós estamos no caminho, todos juntos, para um futuro e uma grande evolução. Para colocar o quadro do debate, gostaria de lhes dizer que, na humanidade, hoje, resumem-se em duas escolhas. Tudo resultará, se quiserem, para seu futuro individual, desta única coisa. Então, compreendam bem, creio que há muitas interrogações para as pessoas que vivem isto ou aquilo ou que não o vivem. Jamais o Arcanjo Miguel e o conclave arcangélico disseram que o 29 de setembro seria uma data limite, bem ao contrário. É o momento em que se revelam, cada vez mais, as energias da desconstrução que vão lhes permitir reencontrar sua liberdade essencial. Hoje, como vocês o constatam, e como nós o constatamos também, de nosso nível, o que observamos na humanidade, em sua globalidade, é que há duas forças, se preferem, que estão em oposição. A primeira chama-se confiança. Ela os dirige para seu futuro luminoso, como lhes revelou já, em parte, o Arcanjo Miguel. Vocês são aqui, todos, sementes de estrelas. A dimensão que vivem é uma ilusão. Isto eu sei que todas as tradições disseram. Mas é verdade que, quando se é confrontado ao fato de se alimentar, ao fato de trabalhar, tem-se dificuldade para crer que é uma ilusão e, no entanto, é a estrita verdade. A primeira força chama-se confiança. A confiança no que vocês são e o que vocês vão realmente redescobrir do que vocês são. E a segunda força, que está na oposição e que vocês veem trabalhar de maneira magistral desde o início de seu mês de setembro. No início de agosto empreguei uma expressão trivial, segundo suas palavras, em que empreguei a expressão eu ter dilatou o delírio. Isso queria dizer que o ser humano, a partir da entrada do mês de setembro, seria confrontado a medos. De um lado, há a confiança e, do outro, há a força que os leva ainda mais para a ilusão, que está ligada ao medo. E, então, a grande questão que vai se colocar a vocês e que se coloca já a cada dia: vocês estão na confiança ou vocês estão no medo? Então, sei que o que vocês chamam de seus meios de comunicação, mídias, os saturam de informações desagradáveis, não é? Sobre a crise econômica de início, o que eu já anunciei há alguns anos e que está apenas em seu início, contrariamente ao que eles dizem. E depois houve também, agora, esta história de vacinas sobre as quais eu não me estenderei. Vocês têm aqui os dois polos de energia do medo. E, de outro lado, há a energia da esperança, da confiança e da fé, ligadas aos casamentos celestes. O que quer que vivam, e alguns de vocês chegam já a perceber o som ou o silêncio interior ou que, para alguns de vocês, vivem apenas um sentimento vago e difuso de paz interior, eu posso lhes assegurar, e já disse desde muito tempo, que os casamentos celestes permitiram, realmente, assim como disse Arcanjo Miguel, assentar a luz nesta dimensão. Mesmo se os sinais que vocês esperam impacientemente no exterior se manifestam, sobretudo, no momento, em seu ser interior.
Mas a revelação da luz, a dimensão do que chamamos a eternidade, a dimensão do que vocês são em verdade, é interior, ela não é exterior. O exterior é tudo o que faz esse mundo, que tentou, desde muito tempo, aprisioná-los no medo. De um lado, a confiança e a luz, e, de outro, o medo. Isto é muito importante compreender porque todo ser humano, qualquer que seja seu nível de despertar, vive, quer queira ou não, nessa dupla escolha. Vocês sabem que as escolhas da luz foram já feitas há alguns anos, como disse, no ano passado, o arcanjo Jofiel. Mas, hoje, vocês estão nas últimas revelações. Então, isto os faz delirar, e o eu ter de Latoufi. Porque o mental, que quer sempre se apropriar de tudo, vai lhes dizer: mas você não pode ser a luz, olhe o mundo no qual você vive, mas você não pode ser a luz, é necessário que se ocupe em alimentar sua família, mas você não pode estar na luz, você se dá conta do sofrimento desse mundo. E é todo o paradoxo e o desafio que vocês têm hoje a transcender. A luz está realmente aí. As forças do conclave arcangélico, as forças ligadas à energia de Maria, que quer a todos vocês salvar, sem exceção, contrariamente ao que disseram certas entidades que não são da luz, a lhes fazer medo, a querer lhes dizer: atenção, se vocês não pagam tal coisa serão punidos. Isto é uma heresia. Maria, nós todos, queremos levá-los todos à sua divindade, sem exceção. A graça divina é eterna e infinita. Não há oposição ou limitação alguma ligada a qualquer karma, a qualquer doença. A única limitação que poderá surgir é o medo. Porque o medo leva à densidade. O medo leva à retração. Enquanto que a confiança, a esperança, a fé, os leva para a luz que está aí. O arcanjo Miguel lhes disse que vocês vivem um período de 7 etapas extremamente importante. Então lhe dirão não em suas mídias, porque muitas pessoas se dizem: mas não vemos nada. Mas obviamente que vocês nada veem. Porque tudo se passa no interior. O dia em que vocês verão no exterior, isso quererá dizer que o fim final está aí, desta ilusão. Mas acontecem muitas coisas, que todos seus cientistas e aqueles que estão no poder lhes escondem, literalmente. A elevação do nível vibratório, não unicamente da Terra, mas do conjunto de seu sistema solar, é uma evidência. Há, atualmente, assim como disse Miguel, uma radiação ionizante que está vindo acima de vocês. Ela está aí, quer vocês a sintam ou não. E ela estará em seu máximo de atividade na véspera da festa dos arcanjos. E, isto, vocês verão e sentirão no interior, e verão através de manifestações exteriores. Recorde-se, no ano passado, Oriones lhes falou de um planeta que se chama Hercóbulos, que chegaria. E ele está em seu céu. E ele é visível em alguns momentos. Entretanto, obviamente, se vocês esperam vê-lo na TV ou ler sobre ele em seu jornal, vocês podem esperar muito tempo. Porque, obviamente, as forças do medo, como eu as chamo, não querem, sobretudo, que haja uma esperança que nasça na humanidade. E elas bem se aperceberam que, desde o período de 15 de agosto, as forças que eu chamo os maus garotos, opostas à luz, foram rejeitadas. Existe, atualmente, sobre este planeta, apenas os medos de alguns seres humanos, que são em número extremamente limitado em relação à massa de seres humanos que buscam sinceramente a luz e a verdade. E vocês têm a possibilidade, como disse o arcanjo, e como eu lhes pedi há já 15 dias, de subir seu nível vibratório, de elevar o nível vibratório da Terra, a fim de aceder a esta verdade. Aí, eu paro, mas lhes deixo imediatamente a palavra. Tenham certeza, tentaremos avançar juntos sobre o que vocês perguntam, com relação a este período, ou a vocês. Então, é com vocês, caros amigos. Questão. Estamos hoje, agora, na quinta dimensão? Ainda não, caro amigo, vocês estão no caminho para a quinta dimensão. Há alguns planetas de seu sistema solar, os planetas que chamamos de sistema solar exterior, quer dizer, situados depois de Júpiter, que estão já na quinta dimensão. Quer dizer que os planetas como Plutão, Urano, Netuno e Saturno já na maior parte, não Saturno ainda, bascularam seus polos, o que quer dizer que eles passaram em transição ascensional. Vocês vivem as premissas através dos casamentos celestes, vocês vivem transformações interiores.
Mas o acesso à quinta dimensão os remete a uma translação dimensional onde a humanidade vai descobrir que a ilusão é o que ela acreditava ser a verdade. Isso necessita passar no que é chamado, no Apocalipse de São João, o corpo da ressurreição e o que é chamado, pelo arcanjo Miguel, o corpo de existência ou o corpo de eternidade. Querem-se, e para simplificar, vocês estão sobre a Terra e vocês são aí prisioneiros. Nós estivemos todos prisioneiros desse sistema solar que foi precipitado, de alguma maneira. E eu me refiro com isto à história da queda. A queda não é o feito do homem. O homem é uma semente de estrelas, um ser de luz que vem de dimensões muito elevadas, contrariamente ao que eles quiseram fazer crer, com as histórias de pecados, de redenção e outras. Vocês foram presos numa matriz eletromagnética criada de maneira artificial e reencarnaram numa densidade que chamamos terceira dimensão dissociada. Mas quando chegaram sobre esta terra, vocês foram obrigados a deixar seu casaco, que é de fato seu corpo de existência, o corpo eterno, o corpo de cristal, o corpo de luz, ou ainda corpo de diamante, segundo o lugar de onde vocês vêm, no vestiário. E o vestiário é o que? É o que adorei em minha existência e que fez, sequer, o objeto de todos os cultos de todas as humanidades, quer dizer o Sol, o que vocês chamam o Sol. E vocês foram precipitados nesta dimensão para viver nesse corpo biológico que é cortado, realmente, de sua divindade a tal ponto que, nas tradições orientais fala-se mesmo mais de corpo divino, fala-se de centelha divina. O verdadeiro corpo divino é o corpo da ressurreição, não a ressurreição da carne. Não vai dizer bobagem, é uma grande palavra, mas absurdo, o que disseram. Não há ressurreição da carne. Há uma ressurreição de espírito, o que não é exatamente a mesma coisa. Então, vocês estão a caminho deste futuro. Alguns seres estão talvez um pouco mais adiantados. E eles têm a possibilidade de viver no Sol quando quiserem. Mas isto não é o que vocês chamariam de uma viagem astral, isto não se faz no corpo astral. A consciência se transfere diretamente no corpo de luz e ali encontra a dimensão dos arcanjos e pode subir até a 11ª dimensão porque, a partir do momento em que vocês estão nesse corpo de existência, vocês não estão mais limitados pela matéria. Vocês se tornaram a eternidade. Então, o que vocês chamam ascensão, estar na quinta dimensão, necessita um ajuste vibratório entre o corpo material, biológico que vocês têm, a base de carbono e esse corpo de existência que os espera no Sol, com o qual vocês devem se fundir. Alguns seres humanos sobre o planeta, mesmo se um número não é ainda importante, e vocês sabem por quê, eu expliquei a relação dos bloqueios que estavam ligados ao DNA, que não foi sua culpa, são, que quiserem, capazes de viver essas dimensões novas. Recordem-se que aceder à nota-se é já alguma coisa enorme. Na época, há muito tempo, os Yojis eram obrigados a passar dezenas de vidas para aceder a esta ativação específica que está ligada à nota no ouvido, que estava ligada à construção de uma ponte de luz que se fazia pacientemente, de vida em vida, entre a personalidade interior e a alma e o espírito. Era a Antakarana ou a corda celestial, se preferem. Hoje, vocês realizaram isto sobre a Terra, por milhões, e no espaço de alguns meses. É uma oportunidade inesperada e nós os abençoamos e agradecemos por isto, por terem ancorado a luz nesta dimensão. Mas agora, como sabem, uma vez que a luz está ancorada nesta dimensão, é necessário subir esta matéria na luz. É a etapa que lhes resta viver. E isto vai tomar certo tempo. Assim, vocês têm acesso, alguns de vocês, à quarta ou à quinta dimensão. Mas, enquanto estão nesse corpo de carne, voltam a esse corpo de carne, e vivem a experiência do que fazem, de seus dias, vocês estão ainda na terceira dimensão. Mas o véu cai muito rápido agora, tudo que foi escondido é revelado. Olhem, por exemplo, a manipulação que fizeram os maus rapazes desde anos. Quando eu digo anos, quero dizer milhares de anos. Mas, agora, com os diferentes meios de mídias oficiais, vocês têm a possibilidade de compreender que foram manipulados em todos os sentidos do termo. A manipulação aparece claramente, vocês se dão conta que há algo errado. Você se dá conta que lhe mentiram. Você se dá conta que as religiões não são verdadeiramente o que elas lhes disseram que eram.
Tudo isso assinala também, e vocês o têm no calendário maia, o fim da Era do Poder. Vocês devem recuperar seu poder sobre si mesmos. Recuperar o poder sobre si mesmo, e abolir todos os poderes exteriores sobre vocês, sejam familiares, sejam sociais, profissionais ou outros. É o que vocês estão descobrindo. Vocês passam, a expressão não é minha, mas eu achei muito boa, de um sistema de controle total do humano ao que eu chamarei de poder sobre si, ou ainda o sistema da soberania integral humana. Vocês passam do controle à soberania e à capital. Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos corpo de diamante? Certamente. Cada ser humano, a partir do momento que se encarnou nesta densidade, foi preso em uma matriz que eu chamaria eletromagnética. Esta matriz eletromagnética é baseada na dualidade do bem e do mal. Isto é simples de compreender, não é? Vocês deixaram, vindo nesta densidade, nesta dimensão dissociada, seus corpos de eternidade no Sol. Segundo sua fonte estelar, segundo o nível vibratório de onde vocês vinham, vocês deixaram um corpo de eternidade diferente. Existem numerosos corpos de eternidade, com numerosas formas, com numerosos nomes ligados à sua origem dimensional. O corpo de luz corresponde a um corpo de quinta dimensão. O corpo de cristal corresponde a um corpo ligado à 11ª dimensão. É a dimensão que está exatamente acima dos arcanjos, que corresponde ao que chamamos de séries de cristal ou os Elohim, se preferem. Acima desta dimensão, há séries que estão aqui entre vocês, que são séries de diamante, quer dizer, que vêm da 1ª dimensão. É por isso que Cristo lhes disse que vocês não devem jamais julgar, porque vocês não sabem jamais com quem estão lidando. E, por vezes, qualquer um que lhes pareça, como dizer, não no sentido da luz, e, certamente, em outras dimensões, muito mais luminoso que vocês. É preciso, portanto, jamais julgar e é muito difícil hoje, quando as coisas se revelam, como hoje, não é? É necessário compreender que, estando encarnado nesta dimensão, cada ser humano está ligado a seu corpo de existência, corpo de cristal, corpo de diamante, corpo de luz, ou, em alguns casos, corpo de triângulo brilhante. Eu voltarei depois, se quiserem. Mas cada ser humano possui também 4 filiações espirituais. As 4 filiações espirituais estão diretamente religadas ao que vocês chamam na Terra os elementos: água, fogo, terra e ar, os quais, eles mesmos, estão religados de maneira arquetípica sobre os planos vibratórios a Iota Kodesh, ou aqueles a quem chamamos as rodas nas rodas, que suportam a criação, não é? E que estão no nível da coroa, quer dizer, ao nível de Keter. Isto é importante compreender. O que eu gostaria de dizer é que, hoje, se revelam a vocês muitas coisas. Alguns seres humanos, depois de ter vivido os casamentos celestes, depois de ter vivido a lemniscata sagrada, depois de ter vivido a nota-se, acederam ao silêncio interior e, depois, acederam ao corpo de existência. Muitos, efetivamente, permaneceram na nota-se e no silêncio interior. Já é enorme. O corpo de existência, quando vocês nele entram, não tem verdadeiramente vontade de voltar e, no entanto, é necessário, porque vocês têm uma missão, em particular, o que Miguel chamou os ancoradores e os transmissores da luz. Vocês devem assentar a luz e irradiá-la. Vocês se tornam, não radiadores, ou o que possa se assemelhar a isso, seres que irradiam a luz. Ora, a luz é o que? Muitos seres se imaginam, nesta dimensão, que, se você fecha os olhos e vê a luz, isto é, você está na luz. E bem, isto não é verdade. A luz é uma vibração, antes de tudo. A luz de que eu falo não é a luz que você vê, que é um reflexo. A luz espiritual é o fogo do amor. Quando você penetra a vibração da luz, você penetra o fogo do amor, tal como foi descrito por místicos que, por exemplo, viveram a crucificação, como São Francisco de Assis, ou, mais perto de vocês, como o Padre Pio, ou ainda pessoas que viveram uma união mística com Cristo e que foram literalmente possuídos, no sentido mais nobre, pelo fogo do amor. O fogo do amor é o que vem para vocês, é o fogo do Sol, obviamente. É o fogo do Sol central da galáxia, de seu Sol central, mas também do conjunto de sóis centrais para o conjunto desta galáxia que é Alcione.
Há também irradiações, que lhes chegam, que são extremamente numerosas. Todo o objetivo dessas irradiações não é o de destruí-los, obviamente, mas de fazê-los ascensionar. E o trabalho é feito em vocês, no interior. A ilusão foi crer que vocês mesmos, por vocês mesmos e totalmente sós, em seu canto, poderiam ascensionar. Isto é o que querem lhes fazer crer aqueles a quem chamaria de espiritualistas mentais, que querem fazê-los crer que tudo vem de vocês e que nada vem de outro lugar. Olhem o número de seres humanos que conseguiram se livrar desta matéria. Não há muitos, não é? Vocês podem contá-los, tão poucos são. Hoje, é um processo de massa, não é a mesma coisa. É muito importante compreender isto. Então, por exemplo, quando falamos do corpo de cristal, há referências a isto que foram feitas por alguns místicos que o viveram. Por exemplo, Padre Pio falou da fonte de cristal. Por exemplo, os tibetanos despertaram falando de Vajra, ou de Bindu, quer dizer, o acesso a esta eternidade, a esse corpo multidimensional que os espera e que é você, em outro nível, no nível da verdade e não ao nível da ilusão em que vivem. Então, é necessário bem compreender que a luz, ela está no interior desse corpo, não é uma irradiação que vocês percebam ao exterior do corpo. Se alguns entre vocês percebem o que chamamos auras, vocês a veem no exterior. No que concerne ao corpo de luz, por exemplo, se você tiver a chance de perceber um arcanjo ou Maria que vem vê-los ao pé de seu leito, o que verão? Verão alguma coisa que é banhada de luz, certamente, mas, sobretudo, verão uma entidade de luz. Há uma luz ambiente e há uma luz que constitui a entidade no interior da entidade e não uma irradiação. Isto são as forças astrais. A irradiação pertence à sua dimensão. A luz não pertence à sua dimensão. Então, um corpo de luz, é uma luz. A mesma coisa, o mesmo paralelo pode ser feito com o que chamaria as embarcações de luz. Então, vocês chamam isso de discos voadores, se quiserem, de OVNI, UFO, se são americanos, pouco importa. Mas é preciso compreender que há embarcações da sombra, eu as chamo de sucata, e há as embarcações de luz. E as embarcações de luz, elas estão na luz, elas não precisam de tecnologia, não é? Elas são as Merkaba criadas pelos seres vindos de dimensões superiores para estar em sua atmosfera vibratória. O arcanjo Miguel, os arcanjos dos conclaves são, eles mesmos, sua própria Merkaba, sua própria embarcação de luz. Mas os seres mais evoluídos, por exemplo, nós, os 24 anciões, onde vocês creem que estamos, em Shambhala ou em Agartha? Não, nós estamos, atualmente, também, estacionados próximos ao Sol, em um veículo de luz. E nós estamos todos lá, em torno do Sol, a esperar o momento oportuno e a canalizar, nós também, as energias e as radiações que vêm do Sol central, que vêm de seu Sol, que vêm de nossas próprias orações, para vocês. Questão: que vem fazer Hercóbulos em nosso sistema solar? Então, o que vocês chamam Hercóbulos é conhecido pelos maus garotos desde muito tempo, isto faz parte da história suméria. Hercóbulos é seu sistema solar duplo. É sua estrela que chamamos negra, se preferem, é sua irmã do Sol, que passa regularmente em seu sistema solar e que causa certo número de modificações específicas. Não é uma punição e não é para confundir também, como creio que a cabeça de Caboche o fez, e muitas pessoas, com Nibiru, isso nada tem a ver. Vocês podem fazer pesquisas em seus meios de comunicação modernos como internet, vocês podem fazer a pesquisa sob o nome Nêmesis. Nêmesis é esta estrela escura que chega por detrás de Sagitário e que ejeta os cometas que foram esmagados sobre os planetas do sistema solar exterior este verão. E vocês mesmos vão passar nesta região, em breve, do céu. Mas não há mais que isto nesta região do céu. Isto corresponde a muito numerosas profecias. Quando falamos do ponto de Sagitário, vocês o têm em muitos profetas. Entretanto, é preciso bem compreender que, nesta região do céu, encontra-se também a Alcione, quer dizer, o eixo galáctico, se quiserem, o centro galáctico. Se encontra também neste lugar uma estrela de Órion que se chama Betelgeuse. Encontra-se também Antares. E se encontram ainda muitas coisas que têm uma influência direta sobre sua evolução e que chegam agora a seu final.
Então, obviamente, a consciência nova, uma energia de transmutação, provocou certo número de modificações sobre o conjunto desse sistema solar e de outros sistemas solares, aliás, que estão no alinhamento em relação ao centro galáctico naquele em que vocês já estão, mas que irão atravessar em breve. Este evento é conhecido, obviamente, e lhes foi escondido por aqueles que os dirigem e que têm poder sobre vocês, quer dizer, aqueles que os governam. Eles sabem, obviamente. Eles sabem muitas coisas. Mas, eles, não tiram as mesmas conclusões que vocês. Vocês sabem, e espero que saibam, que isso assinala a ascensão, a translação dimensional. Eles estão convencidos de que é o fim desta vida sobre a Terra. Não é absolutamente o caso, certamente. É a transformação da vida para todos aqueles que o querem e que poderão aceder a esta vibração. Então, Hercóbulos não é um planeta de qualquer punição. Ele faz parte de um cenário e de um plano cósmico, eu diria, de um relógio cósmico e de um plano da luz. A única diferença com relação ao ciclo precedente, ela é enorme, porque a ilusão sobre este planeta e os planos de ação-reação duram desde numerosos ciclos, não um ciclo de 50 mil anos, mas vocês terminam um grande ciclo de 6 vezes 50 mil anos. Alguns dentre vocês estão aí a usar suas calças e suas botas desde 300 mil anos, é enorme. Então, hoje, é o final de um grande ciclo e não unicamente de um pequeno ciclo. Então, não é que você, ao nível desse sistema solar, vai liberar as portas da ilusão. É um conjunto de sistemas solares, que estiveram privados de luz, que vão reencontrar sua dimensão eterna. Portanto é uma grande festa cósmica, na qual esperamos ver a maior parte de seres humanos aderirem. É muito importante. Questão: quantos anos terrestres é preciso ainda esperar para a grande festa cósmica? Cara amiga, não são anos. Vocês entraram nesse momento, e como disse o Arcanjo Miguel, ele disse várias vezes que os casamentos celestes foram a concordância de ressonância entre o relógio espiritual e o relógio terrestre. Muito frequentemente lhes dissemos que não havia adequação, e era verdade, entre o tempo terrestre e o tempo espiritual, entre o tempo humano e mesmo o tempo astral. Esse tempo é passado, também. Por quê? Porque vocês entraram sob a influência da irradiação do Sol central. Quer dizer que vocês entraram sob a influência das irradiações multidimensionais. Então, que chamem galácticas, cósmicas, raios X, raios ionizantes, há vários tipos de radiações que lhes chegam. Portanto não é certamente uma questão de anos. Como sabem, e como sabem também os maus garotos, há uma contagem regressiva. Para eles conhecem a data exata do final da contagem regressiva. Eles quiseram fazer crer à humanidade que o final da contagem regressiva seria 21 de dezembro de 2012, para insinuar, no ser humano, que teríamos tempo, não é? E esta data circula desde muito tempo, mesmo nos meios que vocês chamam New Age ou nos meios esotéricos. É preciso saber que a data não é aquela. Então, obviamente, somente o Pai conhece a data. Mas o Pai conhece a data em função de um relógio cósmico. E o relógio cósmico está sob seus olhos. E agora? Portanto o tempo, tal como o conhecem, desse quinto sol, termina em 21 de outubro de 2011. Mas o que não sabem os maus garotos que, eles conhecem esta data, é que eles teriam tempo de instalar, tranquilamente, as coisas desagradáveis que eles queriam lhes fazer, ou seja, o que vocês chamam nova ordem mundial, e de lhes colocar a camisa de força, ainda mais do que a que vocês têm. Mas, obviamente, eles não tinham acesso a essas dimensões, situadas para além do sistema solar, porque, estando fechados na terceira dimensão, eles têm acesso até a quarta dimensão. Dito de outro modo, eles não podem fazer viagem temporal. E eles não poderiam saber, independentemente do Sol central no qual vocês passarão, isto eles conhecem. É por isso que eles querem se enterrar, obviamente, para evitar esses raios, e voltar depois. Mas eles não podiam saber que as irradiações que chegam, ou, se quiserem, as supernovas, que se chamam Antares e Betelgeuse, foram esperá-los a partir de 15 de agosto. É preciso saber que a distância de Betelgeuse, que era mais de 700 anos-luz, não é mais que 200 anos-luz.
Quer dizer que a detecção do que chamamos raios gama, que começaram a chegar a partir de 15 de agosto, vão estar no máximo nas semanas e nos meses que vêm. Isto não vem destruí-los, isto vem despertá-los, pelo fogo do amor, a sua existência. Mas, isto, eles não podem saber. Eles jogaram o que podiam para colocar a mão sobre a humanidade, cada final de ciclo, apesar dos ciclos de criação inicializados, mesmo, por Oriones, para contrariar seus planos. Hoje, a luz venceu. E nós queremos que vocês vivam também esta vitória da luz. E ela não é dentro de 10 anos, não é daqui a 20 anos, ela é para, ou mais tardar, daqui a 2 anos. Nem um ano a mais e nem um dia a mais. Tudo acontecerá, mas de maneira abreviada. É muito importante compreender. Maria está pronta. O conclave arcangélico entregou as chaves a Maria. Maria está pronta a lhes dar a mão, a todos, todos aqueles que querem ir para a luz. Quer vocês tenham atingido o corpo de existência ou não, no momento. Aqueles que atingiram o corpo de existência hoje devem se lembrar que os primeiros serão os últimos. E que os últimos serão os primeiros. Eles têm um papel de assento da luz, de irradiação da luz e de revelar o fogo do amor na humanidade e nada mais. Questão: quem acompanha esses processos? Caro amigo, o que posso lhe dizer, é que não são apenas os arcanjos, Maria e os 24 anciões, que estão aí. Há milhares de entidades da luz que estão aí, de diferentes dimensões e de diferentes galáxias, de multiuniversos. O evento que se produz nesse sistema solar é extremamente raro. E, portanto, nós todos viemos ajudá-los e assistir ao espetáculo. E eu mesmo não conheço os nomes de todas as confederações de luz que estão aí. Elas são inumeráveis. Há as que vêm das Pleiades, há as que vêm de Arcturus, há as que vêm de Vega da Lira, os anjos do Senhor. Elas estão todas aí para assistir sua translação e ajudá-los. Elas estão todas aí para preparar o retorno do Mestre de Luz que virá, uma vez que a luz esteja instalada sobre a Terra. Nós somos, como diria o outro, legiões, e uma legião de luz, e legiões de luz. Compreendam bem, em contrapartida, que vocês são seres de luz que foram presos nesta dimensão. Recordem-se disso. Isto tem o que como consequência? Isto quer dizer que mesmo um arcanjo que se manifesta próximo ao Sol, como alguns podem vê-lo nesse momento, se manifesta através dos elementos, o fogo, os cometas. Mas não pode se manifestar em pessoa. Por quê? Porque, mesmo um arcanjo ou um anjo, se viesse a se aproximar muito perto desta dimensão que não está ainda transmutada, ele seria preso, ele também, nesta matriz. É exatamente o que lhes aconteceu. Então, nós esperamos a resposta da luz sobre a Terra, que vocês subam um pouco, a fim de que lhes estendamos a mão. Mas nós não hesitaremos a intervir se os quase milhares de pessoas, não mais, queiram levá-los para algo coisa que vocês não mereçam. Percebam, há sobre a Terra, vamos dizer 80%, talvez um pouco menos, de pessoas indiferentes, que não sabem o que acontece nesse momento. Nós os chamamos uma manada, mas não é pejorativo. Há 15 a 20% de pessoas que procuram a luz, de maneira ativa e autêntica. E há 0% de pessoas que os chateiam, como se diz. Então, é necessário ser lógico, de todo modo. Elas só esperam uma coisa, essas pessoas. É que vocês entrem em reação e rebelião e na emoção e no mental. Enquanto que seu trabalho é a subida vibratória e nada mais. E vocês verão por vocês mesmos, agora as radiações estão aí. O arcanjo Miguel anunciou, seu sol derrama quantidades fenomenais de raios X, de raios gama e de partículas diversas em sua terra. Vocês as recebem atualmente e elas vão se amplificar nos dias que vêm. Esta é uma realidade e, aliás, penso que eles não possam escondê-la mais muito tempo. Elas são já visíveis, não a seus olhos, elas se sentem a um nível vibratório, mas elas são visíveis pelos olhos dos telescópios que estão em órbita por todos os lugares do sistema solar. Esta é a estrita verdade, não é alguma coisa que aconteça nos planos abstratos. É muito concreto e acontece em sua dimensão. Questão: tem os ouvidos que zumbem desde vários anos. Anota-se.
Bem, é necessário bem compreender que a nível de sons, há inúmeros, que traduzem o que eu já disse, ou seja, a ativação de Antakarana ou a corda celestial. Nos escritos antigos, nos Yoga Sutras, nas Patanjali, nos Kriya Yogas, há certo número de sons que são descritos. Há muitas pessoas que vivem esses sons e que são convencidas de ter um tumor na cabeça ou uma doença, não é? Há também fenômenos realmente médicos. Mas, se você perguntar às pessoas, vai-se a perceber que esses sons são modulados, eles intervêm em momentos precisos. E, se você olhar bem as fases lunares, você vai perceber que elas são regidas por eventos lunares, mas também por outros eventos, vamos chamar isso como eventos ligados às celebrações, como por exemplo, Vesak, como por exemplo, o Novo Ano, o nascimento da primavera, os equinócios, os solstícios etc., porque isso corresponde a vibrações específicas. Agora, como saber se é a nota si? É evidente que, quando você ouve uma vibração, um som e que, quando você medita, que o som se amplifica antes de passar ao silêncio. Se você é capaz de acessar, você constata bem que existe uma relação entre seu alinhamento, seu estado interior e a vibração ocorrida em seu ouvido por um som. Questão: como ajudar minha filha a desenvolver sua espiritualidade? Então, querida amiga, você deve compreender uma coisa. É que seu filho não é seu filho. É uma alma livre e soberana. Enquanto você quiser fazê-lo aderir às suas crenças, mesmo que elas sejam as mais nobres e as mais verdadeiras possíveis, você interfere em seu próprio livre-arbítrio. A única maneira de ajudar uma alma, eu falo no nível espiritual, não é proibido dar dinheiro, dar a mão ou socorrer, eu falo de ajudá-la espiritualmente. A única ajuda é ser você mesma no amor e nada pedir. A partir do momento em que você entra nas palavras ou na necessidade de fazer aderir o outro às suas crenças, você está já na violação do livre-arbítrio. Como você quer ir para a luz querendo, à força, levar os outros? É muito louvável, ao nível humano, mas, ao nível espiritual, isto não pode ser. Você deve ficar na neutralidade e na radiação do amor. Você propõe o fogo do amor. Se você está, você mesma, no amor, sua irradiação pode ser suficiente para levar outras almas, mas jamais deve atrair por uma sedução, por palavras ou por crenças ou por convicções. Você acha que um ser humano, mesmo que você tenha experimentado a luz e a existência, mesmo que você tenha navegado nas embarcações de Maria, vai segui-la porque você vai lhe dizer, seja seu ascendente ou seu descendente? Um pouco de lógica. Ele mesmo não acessou isso. Ele vai dizer que você é tola e terá toda a razão. Em contrapartida, se você está no amor e se você emana esse fogo e esta vibração de luz, nesse momento haverá, se sua energia está próxima, captação desta vibração, desse fogo e deste amor. E, naquele momento, haverá, ainda que eu não goste desse termo, conversão. Este foi o caso para Padre Pio. Este foi o caso, por exemplo, para Martins Robin. Este foi o caso para mim. Mas não são as palavras que transformam os seres, obviamente, jamais, porque se você adota palavras sem as viver na essência, você está na dependência e você está nas cadeias. Olhem, em minha vida, na fraternidade, eu tomo sempre este exemplo. Eu decidi que o sal deveria estar lá e durante 20 anos, colocaram-me o sal no mesmo lugar. Isso se chama como liberdade espiritual, isso? Não, eu creio que não. Em contrapartida, aqueles que experienciaram aproximar-se de seres que estão talvez mais próximos da luz e que tiveram contato com certas energias, esses seres que procuram realmente a luz, e bem, se transformam pela radiação de luz. Mas você não pode convencer ninguém por palavras. E você não pode, sobretudo, jogar com seus ascendentes ou descendentes, porque essa não é a ordem da luz. Você deve deixar o outro livre. Você pode lhe propor a luz, a vibração, mas nada de palavras, sem isso você interfere em seu livre-arbítrio. Qualquer um que não tenha experienciado a luz, você bem lhe fala da luz, ele vai escutá-lo, talvez vá achá-lo interessante, mas se ele mesmo não viveu esta luz, como você quer que ele se junte? Pelo princípio da fé, simplesmente. Mas a fé não é suficiente, mesmo se a fé é a base de tudo e, sobretudo hoje, eu repito.
Mas se você não tem fé na luz, não é falando de luz que o outro vai encontrar a fé na luz, não é. É um problema delicado. É preciso subir em vibração. A única maneira é que, coletiva e individualmente, vocês subam mais e mais suas vibrações. Quanto mais seus chakras se ativem, mais vocês vão irradiar esta vibração e esse fogo. E aqueles que estiverem perto desse fogo, o receberão, em verdade e não nas palavras, ou na cabeça, nem na emoção. Você deve se tornar contagioso, pela luz e por seu exemplo, também, no comportamento, na boa vontade, na sua integridade. Obviamente, se você vive a luz e, entretanto, vive ainda coisas desconectas muito tempo, a luz fugirá. Há uma adequação, se você quiser, entre o amor, a vibração, a luz e o comportamento humano, é lógico. Recordem-se que a luz não pode combater nesta dimensão. Quando Miguel lhes disse que combateu, lá em cima, ele falou de planos intermediários, ou seja, do que chamamos planos astrais que estão situados para além da terceira dimensão, na quarta dimensão, astral/mental. Mas aqui, todo combate está ligado e você o vive desde suficiente tempo para compreender que a luz jamais se impôs frente à sombra. É muito simples, porque o princípio de dualidade mantém, propriamente falando, a existência desta dimensão. Você pode apenas subir suas vibrações de luz, tornar-se luz e irradiar o fogo do amor. Não há outra alternativa se você quer ver os seus aderir ou levar o máximo de seres humanos no caminho do retorno. Questão: se, em meditação, não ouvimos nada, como saber se ativamos esta nota Si? Se você não ouve nada, é que você não está na nota Si. No período de meditação, há de início vários sons que aparecem. Depois, aparece a nota Si, antes do silêncio. Nesse estado meditativo, alguns seres não vão sentir as vibrações, nem o som, mas vão sentir um apaziguamento geral. É já uma etapa importante. Entretanto, acessar o silêncio interior lhes permite, instantaneamente, acessar o corpo de existência. Portanto, se você não tem a nota Se você não tem o silêncio interior e, portanto o acesso à existência, é que você não está mesmo ainda nesta etapa, simplesmente. Mas essa não é uma razão para parar. Então, evidentemente, há pessoas que vão se dizer: bom, isso não é verdade, isso não se refere a mim. Então, elas terão razão. Se você não crê em algo, não o faça. Se você não vibra, é que o momento ainda não chegou. Então, a questão que se coloca: é preciso continuar ou é preciso fazer outra coisa? Mas, aí, é uma questão em sua alma e consciência, eu não posso responder em seu lugar. Entretanto, não é porque você não vive a existência ou anota-se que isso queira dizer que os outros não vivem. Há milhões de seres humanos, eu diria mesmo dezenas de milhões de seres humanos, que vivem isso, nesse momento mesmo. O som Si é uma vibração que é percebida sob a forma auditiva. O que se pode dizer, é que depois desse som, o arcanjo Miguel lhes falou do silêncio interior. Há outra oitava que alguns seres ouviram, que chamamos a música de esferas. A música das esferas corresponde à ativação do plano mais alto do Antahkarana. Corresponde ao contato com o espírito de eternidade. Entretanto, o conjunto de sons percebidos no exterior do ouvido participa da vibração. É preciso bem compreender que esse som, qualquer que seja o nome que vocês o chamem, é preciso chamá-lo de qualquer coisa. Os orientais o chamam Siddhi, aliás, uma forma do yoga é o Siddha Yoga. O nada que ouvimos é o som da alma. Obviamente, esse som é ouvido no exterior da orelha. Corresponde à vibração do chakra que está situado na ampola da clareaudiência, que vocês ouvem, que assinala o contato com a alma. Portanto, agora, qual é o interesse de poder reproduzi-lo em um instrumento musical? Quando você ouvir a música das esferas, para aqueles que tiveram oportunidade de ouvir esses milhares de coros de anjos cantarem ao mesmo tempo em que milhares de violinos, nenhum instrumento de música poderá superar, não é? Então, a melhor definição que se pode encontrar, é aquela que foi dada pelo arcanjo Miguel e que foi descrita por humanos que viveram aquilo, ou seja, a nota Si ou o som Si. Isto pode ser entendido como um Si. Agora, um músico que o ouve lhes dirá que é uma harmonia perfeita de cantos gregorianos.
Mas, agora, dizer que esse seja um si menor ou tal oitava, isso pode ser analisado desta maneira porque é uma soma de sons que se resumem em um som. Agora, como estar certo? É evidente que, se você medita, quer você sinta as vibrações ao nível do chakra coronal, ao nível de pontos ativados da luz, ou, de maneira difusa, quer você sinta uma paz interior, quer você perceba seu corpo muito pesado ou muito leve, quer o som se torne muito forte, obviamente, você está nesta dimensão aí, que você quer que isso seja. Questão: Cristo vai se remanifestar? Eu vou responder pelas palavras do Apocalipse de São João. O Mestre da Luz chama-se Cristo. No sumério, é Kirist ou Nibiru, se você prefere. O Mestre da Luz voltará como partiu. Ele partiu na nuvem e voltará pela nuvem. Ele partiu na embarcação de luz e ele voltará pela luz. Aqueles que o esperam num corpo de carne enganam-se totalmente. Jamais o Cristo disse que seria encarnado ou reencarnado, jamais. O Apocalipse de São João é muito claro. É o único evangelho, independentemente dos evangelhos apócrifos, nos quais você pode ter fé. É o único texto que diz, e, aliás, é dito em outros evangelhos, que o Cristo voltará como ele partiu. Aquele que se chamasse Cristo, num corpo de carne, seria uma mentira. E não pode ser de outro modo. Recordem-se, vocês mesmos podem se salvar. Nós estamos aí para ajudá-los e lhes estender a mão. Mas ninguém fará o trabalho em seu lugar. Somente seu ser interior, sua soberania integral, fará de vocês Cristo à imagem de Cristo. Se você espera ser salvo de maneira exterior e bem, isso não corresponde à realidade, mesmo se intervirmos de maneira visível e direta em sua dimensão. Isto não quer dizer que poderemos fazer ascensionar todos aqueles que o quiserem ou que decidirem que, finalmente, é talvez bom subir na luz ao invés de ir a outros lugares. Somente seu estado interior, e eu falo mesmo mais de corpo de luz ou de lâmpadas de Maria, eu falo de seu estado de leveza interior, eu falo de sua alegria interior, eu falo de sua confiança interior. O medo os afastará da luz tão seguramente como qualquer coisa que esteja oposta à luz. Se você quer ir para a luz, se você quer participar dos casamentos celestes e dos casamentos da luz da terra, é preciso que você transcenda o medo. E eu sei que toda a história da alma humana é baseada, justamente, sobre o medo. E não conte com um salvador externo. Nós estamos aí para ajudá-los e lhes estender a mão e para assisti-los, mas não para salvá-los em seu lugar. Isto é muito importante compreender. Gostaria também de lhes dizer, certamente, até muito breve. Eu lhes trago todas minhas bênçãos e eu os abençoo, todos sendo o que são. E, lembrem-se, subam em vibração e riam. Vocês devem estar na alegria. Todas as imagens de seus meios de comunicação e de sua sociedade que os escravizam, desde tanto e tanto tempo, querem mantê-los na ignorância e no medo. Vocês são seres de luz. Vocês não são seres a tornar-se luz, que, talvez, num futuro longínquo, irá tornar-se algo luminoso. Vocês o são na origem. Compreendam bem isto. Não há punição. Todas as aparições que lhes foram anunciadas de maldades, de castigos, são uma heresia. Nós estamos aí para ajudá-los. Então, eu lhes digo até muito breve. Aos 3 Dimensões, 25 de setembro de 2009. Versão do francês, Célia G. Mensagem atemporal.